E aí eu gostaria que você, irmãos, abrisse sua Bíblia, que é a palavra de Deus, a santa e infalível palavra do Senhor, o nosso Deus, em Provérbios. Para isso, se você puder ficar de pé. Amém. Nessa oração também estaremos apresentando a vida de cada dizimista, de cada ofertante, também a vida de cada uma dessas crianças, como de costume. Provérbios capítulo 22, gostaria de usar esse versículo para dar início, para depois nós darmos sequência então. Nós comentamos com os irmãos ontem que nós iríamos estar ministrando a respeito de como educar os nossos filhos. De repente a pessoa pensa assim: pastor, mas eu não sou casado, não tenho filhos nem namorando. Em primeiro lugar, que você é filho. Segundo, que eu creio que Deus vai preparar algo para você. Você vai namorar, você vai casar e você vai precisar saber. Amém, irmãos? Onde está escrito assim, Provérbios capítulo 22, verso de número 6. Versículo muito, mas muito conhecido no meio do povo de Deus, que diz assim, olha só: instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Eu vou ler mais uma vez para que essa palavra fique guardada e gravada no teu coração. Instrui o menino ou a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aleluia. Você que crê nessa palavra, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Você que crê que essa é a palavra de Deus, feche os seus olhos nessa hora e leve o teu pensamento a esse Deus poderoso e maravilhoso que você acredita, que você assim crê. Aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus todo-poderoso, Deus bendito, Deus santo, Deus maravilhoso. Pai, mais uma vez nós abrimos, Deus, o nosso coração, Senhor, para Ti. Nós entregamos, Deus, mais uma vez a nossa vida, Pai, diante do Teu altar, porque ela pertence a Ti, Deus. A nossa vida é do Senhor. Pai, eu te oro, Deus, a Ti nessa noite, em favor, Deus, de cada vida, Deus, que está aqui, Senhor, e veio, Deus, buscar algo de Ti. Veio, Deus, buscar uma instrução da Tua palavra, porque a Tua palavra, Deus, é instrução para todo aquele que crê no Senhor, para todo aquele que espera no Senhor, para todo aquele que confia no Deus Todo-Poderoso e crê que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés e é também luz para o caminho. Deus, nós oramos a Ti, Deus, nos colocando mais uma vez na Tua dependência. Deus, mais uma vez, Senhor, ministra aos nossos corações, Deus, conforme aquilo que nós necessitamos, Pai. Instrui, Deus, as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Sustenta, Deus, a nossa alma na Tua presença. Oh, Pai, assim, Deus, eu te peço também, Senhor, sobre a vida, Senhor, de cada filho, Pai, que veio, Deus, nessa noite dizimar, que veio nessa noite ofertar, Deus, segundo a fidelidade do coração dos Teus filhos, Pai, eu te peço, abençoa, Senhor, supre, Deus, toda e qualquer necessidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Querido, pode se sentar, em nome de Jesus. Nós ensaiamos um louvor hoje com as crianças, mas hoje já foi arrebatado até o terceiro céu. Criança assim não, né? Mas na próxima culto ele vai estar aqui na terra. E falando, querido, a respeito desse assunto, a respeito de filhos, e falando a respeito de educação de filhos, irmãos, há uma pergunta que muitos fazem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para os pais, tá bom? Os pais que têm seus filhos na escolinha, tá bom? Se você, na verdade, nós já temos a escolinha para que você fique um pouco mais à vontade, tá bom? Então, se você puder permanecer aqui, né, para não desviar a atenção, né? E se você vai lá, a criança quer ir com você, fica aquele jogo, né, para lá ou para cá. Então, se você puder permanecer aqui, vai ser muito bom. Tenho certeza que você vai acrescentar com certeza mais na tua vida, né, irmãos? Então, isso é uma pergunta, irmão, que fica no ar. A Bíblia pode ajudar, ou até onde pode ajudar, irmãos, na educação, na criação dos filhos? Estava comentando aqui ontem, junto com os irmãos, dizemos já que iríamos falar a respeito desse assunto, a respeito da cultura, né? Ou a respeito dos costumes do passado. Alguns costumes, irmãos, não são bons, mas outros valem muito. Porém, dependendo daquilo que for plantado e implantado na mente, no coração das crianças,
pode surgir problema lá na frente para que ela venha entregar realmente suas vidas para Jesus. Antes de entrar diretamente no assunto, eu comentava ontem com os irmãos que nós recebemos uma educação assim bem diferente. Nós comentávamos isso ontem. E que os nossos pais eram pessoas que nunca se formaram em nenhuma faculdade. Quando chegava a carta, agora e-mail, zap, Facebook, um monte de coisa, mas era carta antes. E sabe qual a importância de você escrever carta? Você sabe qual a importância? Através das palavras, irmãos, através das letras, das palavras, você consegue expressar, você consegue expor seus sentimentos. Você sabia disso, irmão? É por isso que muitas vezes hoje, às vezes aquela coisa gelada, né? Oi, kkk, aquelas abreviações de tudo, você nem sabe o que é, né? E hoje os sentimentos, eles são frios, né? Hoje não tem aquela comunicação, mas até então, na criação dos meus pais foi assim. Quando meu pai se tornou um pouco ausente, meu avô assumiu o lugar. Meu avô era uma pessoa assim bem rígida, pensa no homem rígido, mas eu amava muito meu avô. Eu gostava de se parecer com meu avô. Ele era assim, tinha uma dificuldade, ele era assim um pouco corcunda, porque ele trabalhava na roça, sítio, né? Então ele trabalhava muito assim agachado, então ele teve um problema na coluna e ele andava meio que assim inclinado e encurvado. Mas eu gostava de parecer muito com ele. Ele andava com as mãos no bolso, eu gostava de andar com as mãos no bolso também, porque eu parecia com ele. Teve um dia que lá em casa, lá no Paraná, eu não escovei os dentes. E quando eu acordei, minha mãe falou assim: mas você não vai escovar os dentes hoje? Eu falei assim: mãe, o vô não escovou. Ela falou: mas ele não tem dente. Porque ele não tinha dente, tinha assim algumas coisinhas assim bem raras, sabe? Falhando, assim, o time estava desfalcado. Então era assim, né? Os dentes dele. Então, todo cheio de dificuldade, mas eu gostava de me parecer com ele. Mas mesmo ele sendo rígido comigo, eu amava ele, não sei porquê, sabe? Algo que o Senhor colocou em nosso coração. Lá em casa funcionava mais ou menos assim, irmãos. Quando os nossos pais estavam conversando, por exemplo, a gente se lembra disso. Quando os nossos pais estavam conversando, por exemplo, ninguém passava no meio. Irmão, dava a volta, se não dá para dar a volta, espera terminar de falar, ou pede licença, sabe? Funcionava mais ou menos assim. Dá licença, se puder passar, passa, se não, espera. Funcionava mais ou menos assim. Para a gente conversar, quando os nossos pais estavam conversando com o adulto, a gente pedia licença, cara. Se ele dissesse que não, você ficava esperando até Deus sabe quando. Funcionava mais ou menos assim. Quando nós acordávamos pela manhã, nem serviam a Deus, irmãos, mas já éramos abençoados. Quando acordávamos pela manhã, nós fazíamos assim com os nossos pais. Seu pai, Deus abençoe aqui. A gente fazia assim com os nossos pais, e automaticamente nós tínhamos a nossa vida abençoada. Amém, irmãos? Nós ensinávamos a falar com Deus. Mas falar com Deus, a gente rezava o Pai Nosso, mas achava que estava falando com Deus mesmo assim. A gente rezava, a gente fazia alguma coisa, eles ensinavam a gente a fazer alguma coisa. E quando eu fui conhecer o Evangelho, irmãos, eu tive uma dificuldade tão grande em deixar o Evangelho entrar dentro de mim, porque a palavra do meu pai era o Pai e a Mãe na terra e Deus no céu. Tanto que hoje uma das nossas sobrinhas estão no convento de freiras, para você ver como é que funcionam as coisas. Então, quando os nossos pais diziam, não se questionavam, estávamos lá para obedecer, e eles nos ensinavam a andar perto de Deus. Se você fizer a primeira comunhão, se você fizer catecismo, crisma, você vai estar perto de Deus, é isso que Ele quer para você. Então, na igreja a gente lia, sabe aquelas folhetinhas que vinham lá diretamente de Roma? Portada de Roma? Lembra? Então, lá com aqueles folhetinhos, a gente lia lá na igreja, lá no final estava escrito palavra da salvação. Os outros falavam graças a Deus. A gente fazia isso, porque a gente achava que assim a gente estava perto de Deus. Hoje, a cultura mudou. O Pai já não é mais Senhor, o Pai é você. Hoje os cumprimentos já mudaram. Os cumprimentos hoje, como é que é, João? É nós. Os cumprimentos mudaram. Se cumprimenta desse jeito, amado. É assim que funciona. É assim que funciona. Então, amado, as coisas elas estão evoluindo de certa forma, estão evoluindo de uma certa forma, só que muitas coisas, muitas vezes não dá para nós andarmos conforme o mundo anda. Amém, querido? E até onde a palavra do Senhor, e eu já ouvi até um comentário, irmãos, de alguém que foi infeliz nesse comentário, que disse assim,
que a Bíblia, ela está assim um pouco velha, um pouco antiga, e ela precisa passar por algumas reformas. Irmãos, só alguém que não conhece a Deus, ele pode dizer isso. Sabe por que eu digo isso? Eu até diria, irmãos, que a Bíblia poderia passar, precisaria passar por uma reforma, se não fosse o Espírito Santo de Deus que tem renovado a palavra dele todos os dias, e ela se renova a cada dia, porque não é simplesmente um livro escrito, mas isso aqui, amado, é Espírito e é vida. Amém, querido? Então, irmãos, como nós podemos trazer a palavra do Senhor para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar? E quando eu, em meio a tudo isso, quando eu ouvi a primeira palavra de Deus, irmãos, eu tive uma dificuldade tão grande, porque a palavra dos nossos pais é o que prevalecia. E olha só, quando alguém falou de Jesus para mim, eu ficava assim eu procurava não ouvir a respeito do Evangelho. Quando eu fui conversar com o líder do grupo de jovens, do Jumac, aqui na Vila Helena, eu falei assim, puxa, estão falando de Deus para mim fora, o que eu falo? Ele disse assim para mim, olha, se for crente, não conversa, procura evitar essas pessoas. Eles vão falar um monte de coisa para você, se começar a ler muita Bíblia, você vai ficar louco. Melhor você não ler isso, sabe? Procura evitar esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, evita, vai ser bom para você. Procura estar junto aí com o pessoal, e nós carregávamos isso juntamente conosco. Então eu fiquei nesse processo de conversão, para você ter ideia, eu fiquei 6 meses sem pisar dentro de uma igreja, nenhuma nem de outra, porque a cabeça entrou um processo, parafuso virou de certa forma que eu não sabia mais o que era certo, e sabe, até o ponto de Deus ele me trazer pelo laço. Sabe quando o Senhor te traz pelo laço? Ele te deixa aí até onde você acha que você pode ir. Lá no final ele oremos na tua. É uma música que fala a respeito desse assunto. E o Senhor colocou ali um laço, sabe? E foi puxando até o momento de necessidade da minha vida, onde eu perguntei para minha esposa, comentamos dias atrás, eu estou cansado dessa vida de casado, com alguns meses de casado, estou cansado dessa vida, não sei mais o que fazer, e deitava na cama, acordava só no outro dia, não aguento mais isso aqui. E ela olhou nos meus olhos castanhos e disse assim, você sabe quem pode mudar a tua vida, já falei dele para você. Você não muda a sua vida se você não quiser. Curtas palavras diretas. Eu falei, acho que eu vou ter que tentar mesmo, ter que ir lá. Entreguei minha vida para Jesus, Jesus mudou, transformou, e está disposto a transformar a vida de todos aqueles que creem também. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Mas como nós podemos implantar, querido, isso dentro de casa? Porque essa criação, amado, essa educação, vamos chamar assim, é algo muito complicado, irmãos. É quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, mas quando nós olhamos, até mesmo podemos trazer algo bom para a cultura daqueles antigos que ensinaram algumas coisas boas para nós. Nós vemos que muitas coisas se passaram, como por exemplo, eu gosto da tecnologia, gosto assim de muitas coisas modernas, porém, nós colocamos um parênteses aqui, porque até algum lugar nós podemos ir, passou de um certo limite, opa, tem coisa errada aqui, né? Porque, por exemplo, às vezes nos lares nós vemos, nos dias de hoje, irmãos, coisa simples, mas na hora de que a criança acorda, ela não ora a Jesus, ela já acorda, já vai correndo, pegar o primeiro brinquedo que ela encontrar na frente, e vai, o dia passa, e hora do almoço, cada um pega seu prato, um vai de frente ao computador, outro pega o celular, outro pega ali o seu tablet, outro fica de frente à televisão, e todo mundo vai comendo. No momento em que a Bíblia nos chama de Salmo de número 128, para nós termos essa comunhão com o Senhor. Você sabe qual é o sonho de Deus para a nossa vida? Vou falar de mim, você traz para a tua vida, mas eu, minha esposa e os meus filhos ali, queridos, sentados na mesa, para nós estarmos conversando a respeito dos princípios de Deus. De repente os nossos próprios filhos têm dificuldade a respeito de algo da palavra, e nós ensinamos e falamos para tantas pessoas, mas não falamos para os nossos próprios filhos. De que adianta isso? Ganhar o mundo inteiro e perder os nossos filhos para o Senhor Jesus. Sabe, querido? Então, quando nós trazemos a palavra para dentro da nossa própria casa, querido, e o almoço, amado, é um ambiente maravilhoso. Por quê? Porque na hora do almoço, na hora do jantar, nós temos condição de dar graças, irmãos, pelo pão, pelo alimento, querido, que o Senhor Deus coloca sobre a nossa mesa. Jesus, ele dava graças. Você acha que Jesus comia sem orar? Ele dava graças. Às vezes que você vê Jesus se alimentando, ele dava graças. Ele tinha condição, é claro, de multiplicar pães e peixes sem problema nenhum. Distribui para o pessoal, vai distribuindo aí. Ele poderia fazer isso, mas não. Primeiro, você sabe o que ele fez para que Deus multiplicasse?
Antes da multiplicação deu a graças, ele levantou, deu graças a Deus, depois distribuiu. Então Deus tem por tendência nos abençoar a partir do momento que nós damos graças a Ele. Amém, irmãos? E em meio a tudo isso, irmãos, nós precisamos tomar alguns cuidados, irmãos, sabe? Porque muitas vezes nós podemos nos sentir até mesmo desorientados, assim, em meio à criação, em meio à orientação. Deixa eu fazer uma pergunta para você: onde você tem buscado orientação, querido, para os seus filhos? Onde você tem buscado orientação para você trazer para dentro da tua casa? Irmãos, existem dois dados muito diferentes, irmãos. Quem tem filho sabe disso, mais de um sabe disso. Existem crianças, irmãos, que nós falamos uma vez, resolve. Tem outras crianças que precisam falar duas, às vezes três. Outra criança, irmão, só com o chinelinho santo na mão. Outro só com a varinha ungida, né? Um gela, depois... Alguns são mais práticos, né? Usam direto as mãos, né? Essas mãos. Mas, às vezes, a necessidade, a palavra do Senhor pede para que nós não venhamos a desprezar a vara. Nunca desprezar, nunca dispensar ela quando necessário. Sabe, irmãos? As crianças que elas não são educadas, irmãos, nos nossos dias, elas têm por tendência, irmãos, não nos respeitar no futuro. Elas têm por tendência, irmãos, tanto nos respeitar, como lá na frente, irmãos, elas nos colocarem em o Senhor Jesus não voltará antes, eu espero que volte antes, mas quando nós estivermos velhos, elas têm por tendência nos colocar em um asilo, em lugares assim, sabe por quê? Porque elas vão começar a achar que nós estamos atrapalhando a maneira delas de viver, e cada um quer viver sua própria vida nesse mundo, não é assim? Cada um busca nessa loucura de vai e vem nesse mundo e nesse país capitalista que nós vivemos. Mas enfim, a Bíblia, irmãos, é um manual de instrução sobre a criação dos nossos filhos. E o Senhor Deus, irmãos, se preocupando com isso, se preocupando no bom sentido, tendo cuidado, vamos dizer assim, com esse assunto e com essa história, o Senhor, Ele permitiu e mandou com que os seus servos escrevessem por várias vezes na Bíblia. Não sei se você sabe, eu creio que você sabe, mas eu só vou repetir, só por questão de segurança. Mas a Bíblia é um livro que se casa assim, ele tem comunhão de Gênesis e Apocalipse, porque um livro fala do outro, um autor fala do alguém que escreveu fala do outro, mas ele foi escrito no intervalo de 1600 anos, e por em média de 40 pessoas, em lugares diferentes, vivendo em épocas diferentes, em culturas diferentes, mas eles falavam a mesma linguagem, a linguagem de Deus. Eles obedeciam ao mesmo Deus, e o que Deus mandava eles escreverem, eles escreviam. E até hoje, querido, sempre vai servir para a vida daquele que nele crê. Então nós precisamos crer nesse livro, precisamos crer na palavra de Deus. Então, irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se for possível, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 22. Efésios capítulo 4, verso de número 22. Onde a palavra do Senhor nos fala a respeito daquilo que nós podemos cultivar e daquilo que nós podemos, com esforço, é claro, preservar nas nossas vidas, porque existem, assim como lemos ontem, uma nuvem de testemunhas, e essas nuvens de testemunhas também são nossos filhos, amém, irmãos? Efésios capítulo 4, verso de número 22. Você encontrou? Eu vou ler na linguagem de hoje, que é um pouco mais simplificado, então talvez na sua um pouco diferente, mas está escrito assim, o sentido é o mesmo. Portanto, abandonem a velha natureza, ou a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês viessem a viver uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Fala comigo, completamente. Fala mais forte, completamente renovados. Ele continua dizendo: vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, ou parecida com a natureza de Deus, que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Ou seja, se nós adotarmos a nossa natureza, ou a natureza do Senhor, que é a natureza de Deus, automaticamente nós vamos nos parecer com Ele. Esse é um dos motivos pelos quais os cristãos primitivos foram chamados de cristãos, porque até então eram simplesmente apóstolos ou discípulos, mas eles foram chamados de cristãos porque eles se pareciam com o Senhor, porque viviam a nova natureza, a natureza do Senhor, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus, e eles regavam, querido, isso dentro deles, eles se esforçavam para que isso permanecesse e prevalecesse dentro deles.
Então, irmãos, dentro da nossa casa, irmãos, nós podemos ter uma educação equilibrada. Fala assim comigo, educação. Fala mais forte, educação. Equilibrada. Irmãos, às vezes algumas pessoas podem dizer assim, pastor, educação, fala sobre educação no culto de domingo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que gosta de alguém sem educação? Irmãos, eu já vi, irmãos, eu me deu vontade de fazer, sabe aquela cena da avestruz? Eu não sei se ele sente vergonha, não sei, mas ele enfia a cabeça assim no buraco e fica lá, achando que os problemas vão ser resolvidos, mas é a época que ele enfia a cabeça no buraco e fica lá como tempo, achando que tudo vai se resolver. Mas eu já fui em casa de pessoas, irmãos, criança, sim, sabe? Criança, depois de ter bebido Coca-Cola, não tem gás quase nenhum, né? Aquele negócio é explosivo. Mas a criança assim, irmãos, bebendo refrigerante, enche um buchinho de refrigerante, depois dá uns 3 tapinhos assim na barriga e depois você sabe o que acontece. Parece um trovão. Já vimos, sabe? Você fica assim, sem saber onde enfia a cabeça, você fica, puxa, você não sabe se você chora, se você pede licença, você vai embora, você não sabe, você fica sem reação. Agora imagine para alguns pais, né? Vem isso como algo natural, que bonitinho, bonitinho, sabe? Mas as pessoas, como que elas veem isso? Né? Isso faz parte da educação. Muitas pessoas têm isso como comum na sua vida, tem isso como comum, né, irmãos? Porque existem lugares apropriados para nós fazermos esse tipo de coisa, né? Você pode soltar o que você quiser, mas cada coisa no seu lugar, amém, amado? Amém, querido? Graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo que o Senhor nos deu. Então, irmãos, nós podemos, irmãos, introduzir dentro da nossa casa, para lá no final, ou para um tempo da nossa vida, nós não nos envergonharmos daquilo que nós criamos dentro da nossa casa, sabe? E vem aquela pergunta, né? O que nós estamos criando dentro da nossa casa? O que nós estamos formando? Lá na frente, irmãos, alguns pais, às vezes, né, quando muitos filhos acabam se mostrando, assim, muitos pais, querido, eles olham, e deixa eu fazer uma pergunta antes, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta antes para você. Se hoje, por exemplo, até você que não tem filho, você que não é casado, você que não tem filho, você que está nem namorando, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse casado, você tivesse um filho, se tivesse uma filha, você gostaria que seu filho ou sua filha se parecesse com você, tivesse os mesmos comportamentos? Ou você ia dizer assim para ele, não, isso aqui eu não queria que meu filho fizesse. Mas às vezes o filho, né, cai por esse lado, porque eles estão olhando para cada um de nós. Olhando para cada um de nós. Até um dia que quando nós morávamos nessa casa, um calor de eternite baixinho, eu acho que da altura dessa caixa aqui, ó, era o ponto mais alto da telha onde nós morávamos. Se pulasse assim, com os pés assim, alcançava a parte mais baixa da telha, era onde a gente morava aqui no princípio, no começo, bem no começo, antes de nós mudarmos o telhado. Um calor, você sabe, um suando, assim, que nem tampa de chaleira, suando, assim, sabe, escorrendo. Falei, puxa, não dá pra ficar aqui em casa, não venta, né? Vou tirar a camisa. Eu tirei a camisa, na hora que eu olhei o branquelinho sem camisa também. Falei, o que foi, filho? Ah, pai, você tirou a camisa, eu vou tirar também. Falei, mas o pai tirou porque tá com calor. Não, pai, porque eu achei legal também, então eu vou tirar a camisa para ficar igual. Falei, poxa, então você começa a olhar, querido, as referências que as crianças começam a pegar, e a gente começa a se policiar como quem diz assim, meu Deus, o que eu faço reflete neles, reflete diretamente neles. E algo assim, querido, tão poderoso, porque eles têm a gente como exemplo. Tem gente como exemplo, só para você ter ideia, irmãos, os irmãos da empresa sempre convidam eu para o futebol. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Eu falo para eles, não me chamem para essas coisas. Vocês vão ficar de mal comigo, porque eu sou ruim demais. Eu decidi parar com essas coisas porque eu sou ruim demais. Eu vou humilhar vocês e apoiar todo mundo. Vou criar inimizade, não vou. Sabe? Eu decidi parar para não aborrecer os outros, né? Porque eu não quero ser aborrecido, a Bíblia diz que aquilo que eu não quero para os outros, né? Eu não quero para mim, eu também não posso desejar para os outros. Não quero ser aborrecido, eu pare. Então esses dias a gente estava aqui, eu e o Paulo Vitor, nós dois, crianças inocentes, você pode fazer as coisas assim, nesse sentido, na frente das crianças, elas não se importam com isso, elas não vão maltratar a gente. Mas ali, a gente brincando ali, brincando a bola com meu filho, ele falou assim, puxa pai, você é craque, hein? Eu falei, filho, fala de novo que o pai gostei de ouvir essas coisas. Puxa, pai, você é craque, você é bom de bola. Nossa, pai, você faz umas embaixadinhas. Vamos jogar, pai? Puxa, deu até vontade de jogar agora. Sabe, você é craque, irmão. Sou ruim demais. Pensa num cabra ruim. Sabe, irmãos?
E quando tiver o time da igreja, que futuramente, né, não me chame, sabe? Eu vou pegar a bola lá fora para os irmãos, organizo o time, mas não vou jogar não. Eu filmo, tenho esse dom para filmar, eu gosto. Eu gravo os irmãos, mas eu não vou participar disso. Mas então, irmãos, eles veem na gente como se fosse um super-herói, sabe? Ah, meu pai, se minha esposa está falando para mim, alguma coisa que meu filho disse, ela falou assim, por que você não faz com ele? Eu falei, por quê? Ele espera isso de você. Ele vê você como um herói para ele, você é um herói para ele. Eu falei, puxa vida, pelo menos para ele, né? Pelo menos para ele. Mas é algo maravilhoso, porque eles esperam isso da gente. Então, esses momentos eles esperam da gente. A gente estava esses dias atrás, só lembrar um fato, a gente estava esses dias atrás, estava devendo tempo para eles, fomos lá no Parque das Águas. Olha que coisa simples. Estava lá naquele pedalo, tudo travado, faz tempo que eu ando de bicicleta, fomos no pedalinho. Minha esposa é fraquinha, então quem pedala mesmo sou eu. Ela vai só fazendo o movimento, né? Eu pedalando, suando. Né? E tem um momento lá, tem um momento, eu quase me envergonhei, Antônio. Tem uma subidinha, sabe uma subidinha? O chão fica deficiente, tem aquela subidinha improvisada, sabe? Tem subir um morrinho. Eu falei, mas não é mais fácil a gente voltar? Não, pai, vamos lá. Por mim eu voltava, mas não, vamos lá. Chegamos lá e respira, engole seco, trava tudo e vai. Sabe? Pedalando, daqui a pouco o negócio quase que parou. Eu segurei o negócio assim, vai pai. Se não é esse vai pai, eu vou falar uma coisa pra você. O negócio tinha voltado e capota aqui lá fácil, porque só tem 3 rodas. Mas, sabe, eles esperam isso da gente. Imagina que a gente é fortão, sabe? Imagina que a gente é o tal, é o super-herói para eles. E eles olham e esperam coisas assim de nós que, sabe, isso que nos fortalece. Isso nos fortalece. Pai, onde você trabalha? Trabalha lá. Puxa, vai que empresa grandona, né, cara? Puxa, que legal trabalhar lá. Falei, filho, obrigado pelo incentivo, é legal mesmo. Só não é legal que a gente encontra lá. Mas é legal trabalhar lá, muito bom. Né? Só os cascudos lá que a gente dispensa. Mas então, irmãos, o exemplo, irmãos, dos pais, irmãos, faz muita diferença, principalmente, irmãos, quando a criança ela cresce num lar cristão. O exemplo faz muita diferença. Muita diferença. E isso, irmãos, é uma lição muito mais importante, porque muito mais do que a palavra é o nosso testemunho dentro da nossa casa. Vale muito mais do que qualquer palavra. Porque se eu falo e não acontece nada, ele fica no exemplo. E se muitas vezes eu até não falo, mas faço, ele também fica no exemplo, ele acaba tomando as atitudes para eles. Amém, irmãos? Em Romanos capítulo de número 2, versículos 21 e 22, eu vou resumir aquilo que diz os versículos, esse versículo para você. Amém? Romanos capítulo 2, versículos 21 e 22. Diz assim, irmãos, olha só. Tu, porém, que ensina o outro e não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes não cometas adultério e comete adultério e adultera. E mais algumas coisinhas ele diz lá. Olha só o que nós falamos para o nosso filho, né? Não faz isso, filho. Não deseja que não é teu. Seja fiel ao Senhor, louve o Senhor, adora o Senhor com todo o teu coração. E a gente está lá com as mãos no bolso. Os irmãos estão cantando, né? Batendo pá, aquela coisa. Filho, louva a Deus. Louva a Deus, filho, bate palma. Estava olhando para o templo, sabe, irmão? Olhando para Deus. Não, você pode olhar para o alto, é bíblico, eleva os teus olhos para os montes, porque o teu socorro vem. Mas na hora de você aplaudir, aplauda. Na hora de glorificar, glorifica. Porque existem pessoas que estão olhando para nós, amém, querido? Existem pessoas, principalmente dentro da nossa casa, que são edificados, amados. Que são ganhos sim com palavras, e muitas vezes sem palavras, mas com atitudes, amém, querido? É como, por exemplo, a mulher, né? Quando está assim meio murchadão, meio nervosão, o homem come, né? Ele gosta de comer com o negócio, né? E acontece essas coisas que a gente vê às vezes, né? Todo fortão assim. E dizem que a mulher ela tem necessidade de falar. Ela fala. Eu também está calma, fala do mesmo jeito. Né? Então, ansiosa fala também. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que quando muitas vezes a mulher ela precisa permanecer em silêncio para ganhar o marido, para conquistar o marido. Para conquistar o marido. É uma mediana. Amém. Isso aí. Para conquistar o marido, irmãos, às vezes é no silêncio, né? Às vezes não é por muitas palavras. Você sabe quando que Jesus ele demonstrou, irmãos, o maior amor, a maior atitude de Jesus? Você sabe quando é que foi? Calado lá na cruz do Calvário, né?
onde Ele, lá no lugar mais alto, Ele demonstrou o amor dele por cada um de nós. Então há tempo para todas as coisas, há tempo para tudo debaixo do céu, há tempo de falar, há tempo de testemunhar e há tempo de nos calarmos. Amém, querido? Amém, amado? Amém. Graças a Deus. Irmãos, quando nós mantemos a comunicação, nós já comentamos algo a respeito desse assunto para os nossos filhos, a respeito daquilo que nós queremos, daquilo que nós esperamos dele. Irmãos, em tudo que nós fazemos existe uma expectativa. Em tudo que nós fazemos de Deus para nós, Senhor, não é só entregar a vida para Jesus e tudo bem? Negativo. O Senhor espera que nós venhamos a dar frutos, e esses frutos venham a permanecer. O Senhor espera, querido, de cada um de nós, que nós venhamos a testemunhar, que nós venhamos a anunciar o Evangelho. O Senhor espera muitas coisas de cada um de nós. E em todo lugar, irmãos, se espera algo, se tem uma espécie de um retorno. Na empresa onde você trabalha, você acha que é só passar o crachá, só passar o cartão? Negativo. Existe uma expectativa ao teu respeito, porque está tendo investimento em você. Alguém investiu em você, então há necessidade de um retorno. Não é assim que funciona? No reino de Deus é a mesma coisa. Deus não investiu em mim, investiu. Deus, lá do começo, já nos guardou no nosso nascimento. Nós nascemos, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor permitiu que nós viéssemos a conhecer, o Senhor investiu o teu Filho amado em favor de cada um de nós. Hoje Ele nos guarda, hoje Ele nos protege, hoje Ele nos livra, nos capacita, nos dá condição, nos dá capacidade para fazer a obra com os dons do Espírito e com os dons ministeriais. Estamos estudando sobre isso terça-feira às 8 horas da noite, dons espirituais. Então o Senhor nos dá toda essa condição, toda essa capacidade. Isso o que é? Investimento. Na empresa, quando a pessoa recebe a instrução, depois ele já vai fazer algum trabalho que tem relação com aquilo. E o Senhor, quando Ele nos dá um dom, logo surgem situações que nós vamos precisar para agir daquela forma. Por exemplo, Salomão, em uma das orações, o Senhor apareceu para ele e Deus disse assim para ele: Salomão, pede o que você quer, Salomão. O que você pedir, pode fazer um pedido aí. Imagine, irmão, se fosse alguns dos dias de hoje, cara. Deus falou, é para mim, a palavra de Deus não volta vazia. É para mim, Deus falou, é agora. Vou arrebentar a boca do balão. Você sabe o que Deus fez? O que Salomão fez? Salomão pediu sabedoria para si só, para o seu próprio orgulho, para o seu próprio ego, para governar, para administrar o seu povo, o povo de Deus. É claro, além de sabedoria, Deus deu riqueza, Deus deu muitas coisas para ele, sabe? E Deus deu paz para o reinado de Salomão. Você não vê guerra no reinado de Salomão, mas Deus deu paz para ele. Amado, ou seja, aquilo que nós falamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pedimos ao Senhor nessa comunicação. Por quê, irmãos? Porque Salomão aprendeu isso com seu pai Davi, sabe? A respeito dos princípios de Deus. E Salomão conheceu o Deus do seu pai. Conheceu o Deus do seu pai. E o seu pai falava muito bem de Deus e cantava para o Senhor. Os salmos são cânticos, e são muitos cânticos de Davi e ao Senhor em adoração, mostrando os livramentos de Deus. É claro que Salomão queria conhecer o mesmo Deus. É claro que queria conhecer o mesmo Deus. O desejo de Salomão era esse, né? E será que os nossos filhos, será que eles têm o desejo realmente de conhecer o Deus que nós servimos, né? Pelas palavras que nós falamos dentro da nossa casa? Será que os nossos filhos têm esse mesmo desejo? Eu quero conhecer o Deus do meu pai, sabe? Eu quero conhecer o Deus dele, porque o Deus do meu pai é maravilhoso. Meus pais falam tantas coisas assim, sabe? Que Deus fez e abriu o mar, e abriu o Jordão, e fez tantas coisas, e andava sobre as águas, e multiplicava. Deus fazia tantas coisas. Eu quero esse Deus do meu pai. Eu quero servir esse mesmo Deus, sabe, irmãos? Porque isso é reflexo das nossas vidas e reflete para os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 7, versículo de número 7. Se você quiser, você tem toda a liberdade para abrir. Vou dar um tempo para que você venha abrir. Onde a Bíblia não nos pede simplesmente para nós falarmos simplesmente. Deuteronômio 7, 7. O quinto livro da Bíblia. Mas ele pede para que nós venhamos. Irmãos, a tradução dessa palavra, inculcar, é como se nós abrimos a cabeça da nossa criança e colocasse a palavra de Deus lá dentro. Fecha de novo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Eu falei 7, 7. Capítulo 6, versículo 7. Você encontrou? Claro que você encontrou. Você tem habilidade na Bíblia. Eu gosto de ouvir esse barulho. E olha só o que está escrito: e as intimarás. O que é intimar, irmão? E aí? Intimação, aquela
Repreensão horrível. Valeu, vai? E estimarás os teus filhos, e delas, da palavra, falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ou seja, o tempo todo falando da palavra do Senhor para os nossos filhos, seja ao deitar, seja ao dormir, seja ao acordar, querido, o tempo todo os nossos filhos ouvindo da palavra de Deus, para que essa palavra fique impregnada, fique gravada no coração de cada um deles. Embora, querido, nós olhamos e vemos, como por exemplo, o exemplo lá, assim como diz o Evangelho, assim como diz a palavra do Senhor, quando dá exemplo do filho pródigo, quando ele, embora tivesse sim todo o conforto na casa dos pais, mas um dia ele disse assim para o pai: pai, me dá a tua herança. Você sabia que aconteceu isso com um dos nossos vizinhos? Você sabia disso? Vou falar baixo agora. Você sabia que aconteceu isso com um dos nossos vizinhos? Sabia disso? Com os nossos vizinhos. Não vou falar que é da esquerda, mas já aconteceu isso. Um dia ela falou assim, irmãos. Um dia ela falou assim para os pais, a esposa tem ela, sabe? Ela lembra. Ela pediu herança. Como o pai tinha morrido, quer botar o homem no caixão antes da hora, e me dá a herança, me dá a minha parte, porque eu quero que é meu. O pai, porque eu criei com o coração quebrantado, né? E ele calculou aquilo que era o valor, a parte dela, são várias irmãs e irmãos, que separou a parte dela. Ela foi fazer um monte de besteira na vida. Depois, né, velho? Quebrou a cabeça um monte e voltou para casa do pai. Né? Do nosso lado, do meu esquerdo e do teu direito, aconteceu isso. Justamente aquilo que diz a palavra de Deus. Né? Então, querido, mas a palavra do Senhor pede para que nós venhamos inculcar, mas, querido, a palavra do Senhor de maneira nenhuma é inculcada. O que eu ouço aqui de vez em quando é uns rap, uns funk e uns batidão. Isso que eu digo. Às vezes até atrapalha no ensaio, né? Às vezes quase na hora do culto, tá aquele tum, na hora do culto, então, você fala, os jovens tinham esse problema no sábado, né? Bem na hora, bem na hora, o dia inteiro, na hora do culto, parece que, né? Mas acontece isso. Então a palavra de Deus você percebe que está se dispersa, querido. Mas outras palavras, é claro, entraram no coração. E nos dias de hoje, irmão, só para encerrar, no dia de hoje, os dias em que nós vivemos, a preocupação é tanta, irmãos, a preocupação é tão grande. Existem pessoas, por exemplo, que estão na igreja agora, no culto, não só aqui, mas em tantos outros lugares, aqui no lugar de adoração, de oração, de nós sermos alimentados, estão aqui, mas estão preocupados, por exemplo, com daqui a pouco, com amanhã, né? Se eu lembrar essa letra, eu ia cantar aquela canção que diz: sem ter medo do amanhã, com coragem para lutar, com certeza Jesus irá te ajudar. Maravilhoso, querido. Mas aí vem aquela preocupação lá no fundo do baú, vocês não vão. Então, sabe aquilo, aquela preocupação e irmãos, mas deixa eu falar uma coisa para você, guarda isso no teu coração. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Basta cada dia o seu mal. Confia no Senhor, entrega todo o teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Amém, querido? Assim como está escrito na palavra do Senhor a respeito de alguns conselhos, irmãos, para os nossos filhos. Então, irmãos, nessa correria, nessa loucura do dia a dia, sabe, de hora extra, de trabalhar 25 horas por dia e de querer comprar uma TV, a parede só tem 30 polegadas, mas quer comprar uma TV de 50 e aquela coisa toda para não ter onde pôr, aquela correria, sabe, de querer também tantas coisas assim nesse mundo, e vem aquela loucura de pai trabalha, louvado seja Deus pelo trabalho, amém, irmãos? Mas às vezes pai trabalha, às vezes a esposa trabalha, os nossos filhos já são educados por alguém. Olha só como educar. Quem educar os nossos filhos? Irmãos, vamos ler aqui para encerrar. Quando nós tivemos nosso primeiro filho, existe uma questão. Nós estávamos em fase de estruturação, estávamos estruturando a nossa família. E aí pensamos na possibilidade de minha esposa parar de trabalhar. Puxa, mas como é que vai parar de trabalhar? Né? Criança e aquela coisa toda. Nós pensamos até mesmo nisso. Como é que vai parar de trabalhar? Opa, fica aqui do meu lado, você faz bem para mim. Daqui a pouco dá para parar junto. Então, querido, a minha esposa vai parar de trabalhar. Mas como é que vai parar de trabalhar? Sabe, a condição, como é que vai ser? Aí Deus abençoou, tivemos um segundo filho. E aí então, a oração nossa foi essa.
o Senhor colocou no nosso coração foi esse: a partir do momento que desmamar, a partir do momento que vencer lá o tempo e tal, a esposa vai sair, sabe? Depois que volta aquele período, tem uns meses ainda que você tem que cumprir na empresa para ela poder ser dispensada por causa de algum privilégio que tem lá para as mulheres. Mas, irmãos, você sabe como é que ficou a nossa condição? O custo de vida, irmãos, mudou para nós, a condição mudou para nós. Irmãos, os privilégios caíram pela metade. Aquilo que a gente podia fazer, a gente não podia mais. Ela ganhava mais que eu. Ela ganhava mais que eu. A gente era assim, né? A gente pensava em comprar uma coisa, a gente era meio louquinho assim, pensava em comprar uma coisa, vamos lá. Ir lá e comprar. Pensava em comprar outra coisa, a gente não planejava nada. Depois que a gente começou a fazer nossos planos, né? Traçar nossas metas. Vamos fazer tal coisa? Vamos lá. E ela fazia. Mas as coisas começaram a mudar. Os carneios começaram a existir. As faturas começaram a bater na porta de casa, porque as coisas começaram a ser prestação. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Falando sério, muito sério com isso. O que é mais importante? O que vale mais? A educação dos nossos filhos e ter nossos filhos na presença de Deus, servindo ao Senhor também de todo o coração, instruídos por nós mesmos. Ou termos um lar até mesmo, irmãos, onde a mesa é farta, mas o lar é instruído, onde a presença de Deus não está. E onde muitas vezes, irmãos, tantas pessoas desejam a presença de Deus e elas não conseguem encontrar, porque optaram por ter suas vidas luxuosas, até mesmo com privilégio a mais apenas, mas infelizmente muitas pessoas choram no dia de hoje, porque optaram por valores errados, valores diferentes. Não valores pessoais, mas valores diferentes, irmãos. Quiseram conquistar e perderam coisas muito preciosas. Só para encerrar aqui, Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. Sabe, irmãos, o pastor Evinho, ele deu um testemunho, ele estará conosco no segundo sábado do próximo mês. Eles desejaram estar conosco juntamente com a igreja presbiteriana lá de Tatuí, vão estar conosco também. Ele comentou a respeito ele deu um testemunho a respeito do pai dele, que ele não, você se lembra disso? Ele não se abraçava o pai dele, não abraçava. A Bíblia pede para a gente abraçar os nossos filhos, beijar nossos filhos. E ele teve essa dificuldade em um momento de discussão lá, mas com o tempo Deus mudou o coração dele. Quando ele abraçou o pai dele não estava acostumado com essas coisas. Ele beijou o pai dele e ele, opa, eu gosto de esquecer. Não estava acostumado com essas coisas, sabe? Às vezes o filho tem vergonha de beijar o pai. Quando em casa alguém pede alguma coisa para mim, sabe o que eu faço? Faço assim, filho, ó. Aqui na mãe. 3 beijinhos no pai, 3 beijinhos na mãe. É o custo, é o preço, sabe? Não nossos filhos, um beijinho no pai. Que história é essa, pai? Já cresci. E daí que cresceu? Antigamente as igrejas elas cumprimentavam, sabe como, irmãos? Ósculo santo, você sabe o que é isso? Beijinho no rosto com respeito, ósculo santo, se cumprimentava assim. O apóstolo Paulo, em algumas das cartas, ele descreve isso também. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1, você encontrou? Está escrito assim: filhos, você encontrou? Está escrito assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe. Qual o dever do filho? Qual o dever do filho? A igreja fala comigo, qual o dever do filho? Justamente, obedecer pai e mãe. Agora, não está perguntando como que são os pais, como que é como, irmãos, por exemplo, já volto nessa obediência. É como, por exemplo, quando nós olhamos para a igreja, sabe? E às vezes alguém fala assim, oh, só faz isso aqui. Irmãos, a gente pega para a Bíblia e vai lá em Hebreus, sabe? Onde está escrito assim, sabe? Hebreus capítulo de número 13. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Você já leu isso na Bíblia? Se não leu, depois você lê lá em Hebreus capítulo de número 13 e versículo de número 17. Eu só vou ler para você. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Obediência, olha o poder, né, amado, que existe na obediência. Então olha só, Efésios capítulo 6. Filhos, o dever cristão de vocês, se vocês querem ser cristãos, esse é o dever, obedecer ao seu pai e à sua mãe.
pois isso é certo, fora disso o erro já entrou. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, honra seu pai e sua mãe, e a qual é, faça isso, a fim de que tudo corra bem para você, e você viva muito tempo na terra, pois não tratem, aqui ó, olhando para os pais agora, porque às vezes, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, às vezes os pais só esperam dos filhos, né? Você viu aquele ditador? A criança chega em casa e continua, faz sentido comigo. Às vezes o pai chega, né? Filho, né? Filho tem que... Posição. Você quer, filho? Descansar, filho? Filho, descansar, descansa, pode descansar, mãozinha para trás, dá mais perto, descansar. Então, sabe, às vezes o filho espera assim, sabe, que seja esses robôzinhos, esses bonequinhos, sabe, de soldado, mas não é assim, na verdade. Dá uma olhada para aquilo que diz a palavra do Senhor, no versículo 4, também no capítulo 6 de Efésios. Pais, não tratem seus filhos com um jeito que faça com que eles fiquem irritados ou irados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com disciplina, sim, e os ensinamentos cristãos. Então, tudo isso é pesado. O Senhor Jesus diz: nenhum dos meus mandamentos são pesados, se nós cremos. Amém, querido? Você sabe quando os mandamentos do Senhor começam a ser pesados para cada um de nós? Quando nós estamos longe dos princípios dele, porque ele sempre vai nos ajudar a carregar a cruz. Pois o que chora aos pés da cruz, ele sempre vai nos ajudar a caminhar, sempre vai nos ajudar a carregar a cruz. Se coloca de pé em nome de Jesus. Talvez você pense assim: poxa, pastor, estou pesado demais. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. É porque estamos tentando carregar sozinhos. Chegue perto dessa pessoa que faz parte da sua família. Chegue perto enquanto nós concluímos. Irmãos, eu conversava com alguém essa semana. A pessoa disse assim: senhor, quando eu mudar, quando eu me acertar, eu vou servir Jesus. Quando eu estiver bem, eu vou servir Jesus. Ou seja, quando eu tirar esse peso do pecado, esse peso dessa vida, eu vou servir Jesus. Eu disse assim para ele, com todas as palavras, com muito carinho. Eu disse assim a ele: você nunca vai servir a Jesus, porque o que você está fazendo é simplesmente para a tua glória, é simplesmente para estar satisfazendo o teu próprio ego, para dizer um dia: eu mudei. Eu disse: mas entrega a tua vida ao Senhor e passe simplesmente a servir a Ele. Você vai ver como Ele mesmo vai pegar tudo isso, todo esse peso, e Ele vai carregar para você, e Ele vai andar junto com você. E isso não vai ser pesado para você, mas vai ser leve, vai ser suave, a sua vida vai ser abençoada. Então eu gostaria que nessa noite, querido, você orasse com essa pessoa, com esse pedacinho de Deus que está aí ao teu lado e faz parte da tua família, em nome de Jesus. Eu gostaria que, eu creio que na tua casa você também abençoa. Eu creio que na tua casa, irmão, você também ora, você também intercede. Eu creio que você é uma bênção, da sua boca saem palavras abençoadas. Mas eu gostaria que também nessa hora você abençoasse, irmãos. E nessa hora nós vamos quebrar também, irmãos, toda maldição, toda palavra, irmãos, lançada naqueles momentos de ira, sabe? E depois nós não sabemos o que nós podemos fazer para reverter. Porque, irmãos, existem pessoas, guarda isso no teu coração. Existem palavras que são lançadas, irmão, sobre a vida das pessoas, até mesmo sobre a vida da criança. Ela vai crescendo, depois a gente fala assim: ah, mas não tem jeito esse menino. Mas não tem jeito porque um dia nós amaldiçoamos com as nossas próprias palavras. E não basta simplesmente entregar a nossa vida para Jesus, irmãos. Não basta simplesmente isso. Muitas coisas nós mesmos precisamos mandar embora da nossa vida. Muitas coisas nós precisamos dizer: eu não aceito, eu não te quero mais, eu te rejeito, sai da minha vida em nome de Jesus. Amém, querido? E nessa hora nós vamos abençoar. Nessa hora nós vamos mandar, querido, todo espírito familiar pegar o caminho por onde ele veio. E se por um caminho ele veio, por 7 caminhos ele fugirá. E ele sairá da presença do Senhor e também da nossa presença, em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa hora. Segure na mão dessa pessoa, abrace ela, fique aí do lado dela. E oremos ao Senhor. Aleluia, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus Santo, Deus maravilhoso. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela graça que o Senhor tem nos dado, Pai, pela graça de um dia nós podermos te conhecer, por um dia, Pai, nós temos conhecido a Tua palavra, essa palavra maravilhosa, que é também instrução para as nossas vidas, que todos os dias nos instrui, que sempre quer o nosso bem, que nos aconselha, oh, Pai, para que nós vivamos uma vida, Deus, abençoada na Tua presença. Pai, eu oro, Deus, como intercessor, Deus, nessa noite, eu oro, Deus, e abençoo, Deus, nessa noite, cada vida, Pai, cada família, Deus, que
está aqui, Senhor, nessa noite, e cada pessoa que veio, Deus, também representando as suas famílias. Pai, eu oro, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, repreendendo, Deus, todo mal, toda obra contrária, todo espírito familiar, todo espírito maldito que tenta entrar nos lares para tirar a paz, para levar os vícios, para levar a separação, o divórcio. Em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos, Senhor. Entra, Senhor, em cada casa, entra, Senhor, em cada lar, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, que faz a diferença, Pai. Deus Todo-Poderoso, cada lar, Deus, de cada pessoa, de cada filho, de cada filha, Senhor, que está aqui, Senhor, nessa noite, foi comprado, Senhor, pelo teu sangue lá na cruz do Calvário. São teus, pertencem a Ti, porque eles têm uma identidade, Deus, não simplesmente terrena, mas eles têm também uma identidade celestial, porque são chamados filhos e filhas de Deus. Pai Santo, eu oro, Deus, a Ti, Pai, abençoando, Pai, do alto da cabeça, Senhor, a planta dos pés. Cuida, Senhor, de cada pessoa, Pai. Que os teus anjos, Pai, possam estar guardando, que os teus anjos, Pai, possam estar cuidando, Pai, de cada família, Pai, de cada vida, Pai, aqui nessa noite. Deus, do marido, Senhor, da esposa, Pai, do filho, da filha, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos, Deus, mais uma vez, as nossas vidas nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor, Deus, venha tomar a direção, para que o Senhor, Deus, venha tomar nas tuas mãos, Pai, porque nós somos teus, somos propriedade peculiar do Senhor, somos propriedade exclusivas do Senhor. Oh, Pai, então, em nome de Jesus, Pai, nós não permitimos que outro ser entre no nosso coração e entre na nossa vida, mas somente o teu Espírito Santo tem a liberdade para fazer essa morada e essa habitação, em nome de Jesus. Aleluia. Se você sabe a letra desse louvor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia.
forte, eu e minha casa, sempre serviremos ao Senhor. Agora fala assim comigo: Senhor Jesus, mais uma vez eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Me aceita, Senhor. Perdoa os meus pecados, minhas transgressões, minhas iniquidades. Me sara, me lava, me purifica, me justifica, e tenha o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Amém, querido? Que você e sua casa possa dizer assim como disse Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Você pode declarar mais uma vez? Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quer servir ao Senhor, aplauda Ele, amém, querido? E aí, que você usa as suas palmas e também a sua boca, exalta o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, seja o teu nome. Obrigado, Jesus. Mais uma vez, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Assim Deus seja o louvor, a honra, a glória e toda a bênção. Amém? Irmãos, só quero dizer umas coisas para você, já que eu creio que você quer ter tua vida, tua casa abençoada. Irmãos, nos nossos dias, alguns dias, assiste por um instantinho só, irmãos, já estaremos encerrando. Nos nossos dias, irmãos, eu só gostaria que você ficasse assim bem atento. Nos nossos dias, os irmãos que são leitores, que têm costume, o hábito de ler livros, por exemplo, Satanás ele usa estratégias. E como é que você faz para algum livro te impactar? Como é que você faz? Você olha a capa, o tema, puxa, esse tema aqui, só um tema já mexeu comigo, aquele causa impacto. Então Satanás, infelizmente, ele tem usado isso nos nossos dias. E aí, irmãos, aquele bruxo lá, aquele mago, Paulo Coelho, lançou um livro chamado Divórcio se chama o livro. E esse livro, que tem que gastar para isso. Agora eu vou copiar as páginas desse livro, vou colocar aqui no projetor para verificar, para mostrar para você. Ele diz nesse livro, irmãos, que é necessário, sim, é bom que o casal, né, para que ele venha permanecer, sim, bem, ele tem que ter, o homem, por exemplo, tem que ter um amante, tem que ter para, sabe, fica assim, aquela coisa mais picante no casamento para fazer sentido. Paulo Coelho, e muitas pessoas leem o livro do Paulo Coelho, por mais que ele não fale coisas tão diretas como ele disse nesse, é um bruxo, isso influencia na vida das pessoas. Assim como os livros de Deus se oram, por exemplo, se consagram as coisas que são de Deus no mundo espiritual, Satanás também, os deles consagram, sabe? Eu estava esses dias, eu fiquei, irmãos, eu chamei minha esposa assim, eu falei: ô Vera, o que é esse negócio aqui? Eu tenho que entrar no YouTube, porque nós temos nosso canal, então nós montamos os trabalhos aqui, os cultos, os vídeos, e depois eu entro lá em enviar, eu tenho que enviar, né, e eu entro lá para poder enviar os vídeos. E aí, na hora que eu entrei, fica aberta as janelas assim, para todos os vídeos que se envia também, né, e a hora que eu olhei, eu falei: o que é esse negócio aqui na Mônica? A Mônica, mano, com o órgão sexual do homem, assim, a Mônica. Eu falei: é a Mônica ou Mônica? Que Mônica esquisita. Assim, sabe? Aí a esposa comentando: o Cebolinha também ele se desse. Sabe? Então, como se tivesse de homem de mulher e os negócios assim todos esquisitos. Eu falei: agora, olha pro princípio de tudo isso. Maurício de Souza é o criador. Você sabe quem é Maurício de Souza? É um espírita.
espírita para homossexualismo, espírita, sabe o que é espírito? Santo, espírito, demônio, tá? Lida com essas coisas. Agora, que tipo de influência será que isso vai levar para a nossa casa? Às vezes, no quartinho da criança, né? Cebolinha tá tudo lá, tudo cebolado no quarto da criança, né? Tudo cuidado, cebola para tudo quanto é lado. Cebolinha, mônica, essas coisas. Mickey, para tudo quanto é lado. Ai, que bonitinho o Mickey, é bonitinho. Se eu não fizesse o papel de homossexual e também não estupasse a Minnie em alguns dos seus episódios, seria maravilhoso, né? E se não fosse consagrado a Satanás, seria muito bonito mesmo. Eu teria um ratinho desse para mim. E colocar o nome do meu ratinho de Mickey também. Então, essa daqui. Isso é o mundo aí fora. Então, a Bíblia diz para que a gente não traga nada daquilo que é maldito para dentro da nossa casa, meus irmãos. Para que a sua casa realmente possa ser uma casa abençoada em nome de Jesus. Só quero lembrar aos irmãos, segunda-feira, oração. Amanhã também nós temos reunião de pastores lá na sede. E nós vamos levar o nome de algumas irmãs. As irmãs que querem, eu gostaria que as irmãs, se eu pudesse pôr para eu querer dentro de você, eu colocaria. Mas as irmãs que querem ir lá no sábado, às 4 horas da tarde, no encontro de mulheres, que vai ser uma bênção. Irmãs, fala, deixe seu nome depois do culto, porque amanhã já tem reunião de pastores. Nós precisamos levar o nome das irmãs lá, tá bom? E também amanhã culto de oração, terça-feira estudo bíblico, dons espirituais, tá bom, irmãos? E sexta básica também nós estamos abençoando a família, né, que está procurando nós, estamos abençoando em nome de Jesus. Enquanto nós não temos alguém necessitado no nosso meio, nós podemos abençoar outras pessoas, né? Primeiro os domésticos da fé, depois as outras pessoas, assim como está escrito na palavra. Amém, irmãos? Até então tudo bem. Depois a gente começa a falar daquele encontro de casais, daí sou eu que vou falar. Quero pegar os nomes aí para a gente poder fazer um negócio assim bem gostoso, né, irmãos? Graças a Deus. Coloca de pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Feche seus olhos, querido. Deus amado, Pai querido. Nós sabemos, Deus, que por mais simples, Deus, que sejam os locais, por mais simples que sejam os momentos, Deus, eles são maravilhosos porque o Senhor faz questão de estar neles, de participar deles, Pai. E a questão, Deus, não é o lugar, a questão não é simplesmente, Deus, as pessoas simplesmente, mas o Senhor é que faz tudo isso ser especial. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, que o Senhor, através do teu Espírito, tem convencido eles a estar aqui, Deus, para esse momento de adoração. E peço que o Senhor possa abençoar, Deus, no regresso para os seus lares, abençoa, Senhor, ainda para as suas casas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, guarda, Deus, a tua presença nessa semana de trabalho, Deus, abençoa, livra, Senhor, protege, Pai, em nome de Jesus, e que eles possam, Deus, estar bem, Senhor, na sua família, Pai, leva, Senhor, a paz, Deus, para dentro da casa dos teus filhos, Pai. Deus, ó Deus, sempre na tua presença, Pai, que o Senhor possa nos envolver, Pai, a cada dia, porque eles possam sempre, Deus, ser adoradores do teu nome. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, coloca a mão assim nessa posição, para você ver a tua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Põe tua mão assim, irmão, ao lado da tua cabeça. Profetiza de novo, querido, essa palavra maravilhosa. Fala assim comigo, eu. Fala mais forte, eu. Em minha casa. Sempre serviremos ao Senhor. Amém, querido? Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Não vai embora antes de você dar um abraço nessa pessoa que está do teu lado e participa conosco da nossa recepção. Deus abençoe, irmão.